Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa EBD deste domingo, dia 16 de maio. Já estamos em pleno verão chuvoso. Eu aprendi há um tempo atrás que, na verdade, nós estamos no verão. É que o nosso verão é chuvoso, então a nossa percepção é chamar de inverno, né? Mas porque nós estamos no hemisfério norte. Nós estamos apenas no norte do Brasil, estamos também no hemisfério norte, então faz todo sentido. Então, essa chuvinha, a vontade que dá é de ficar debaixo das cobertas, né? Mas graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã. Nós vamos para a lição número 8, ok? Na página 43 da sua apostila. Aqueles que encomendaram, porque não pegaram as primeiras levas da apostila, já podem daqui a pouco pegar lá com o Tiago, né? Está chegando daqui a pouco, vão entregar a ele. E vamos orar, pedindo a Deus a sua bênção sobre o estudo da sua palavra nesta manhã. Oremos. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio que temos nesta manhã, a liberdade que experimentamos para estudar a tua palavra. Aproveitamos para orar pelos nossos irmãos. Não conhecemos seus rostos, seus nomes, mas podemos nos relacionar com a falta de liberdade que eles têm por estarmos na situação completamente oposta. Então, como deve ser ruim, ó Deus, simplesmente não poder abrir as portas dos prédios onde as igrejas se reúnem, não poder cantar a todo pulmão, orar, usar um microfone, com medo das autoridades, com medo de perseguição. Guarda a tua igreja, guarda os nossos irmãos, protege suas vidas, onde quer que eles estejam, e sua liberdade também. Senhor, nós pedimos que teu Espírito venha encher nossas mentes e corações, dando-nos discernimento, iluminação, entendimento da tua palavra, principalmente para poder aplicá-la às nossas vidas. Esteja conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos no capítulo 2, como está bem em cima aí, perto do seu número 8, nós vamos transcorrer do versículo 11 até o versículo 15 de Colossenses capítulo 2. 11 a 15 de Colossenses capítulo 2. Está projetado ali para facilitar a sua vida. Vamos ler a uma só voz? São apenas 5 versículos, o texto bem curto, né? Mas é muito interessante dar para os irmãos terem uma ideia como a gente pode analisar um capítulo imenso de Gênesis em uma única mensagem expositiva, mas quando se trata de uma carta apostólica, particularmente de Paulo, não dá para você correr um capítulo inteiro. Você vai ficar superficial, porque o teor de um texto e de outro são completamente diferentes. Não é um texto narrativo, um texto histórico, que contém detalhes para nos dar entendimento do que está acontecendo, mas não são doutrinariamente, teologicamente, nem sempre são o ponto importante. Já no texto de Paulo, se você pular uma frase dessa, você pula um oceano de ensino. Então, por isso que a gente está andando de maneira tão comedida, né? E, no caso, os autores do nosso material fizeram assim, e se eu fosse expor num domingo à noite também seria da mesma maneira, né? E será, quando chegar a vez no domingo à noite de Colossenses, sabe lá Deus quando. Ok? Vamos lá, irmãos. De 11 até 15, como está ali, juntos. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
Somos completos em Cristo é o tema da nossa mensagem de hoje. E nós vamos iniciar, como sempre, ainda aí nesse quadro da esquerda, com os nossos objetivos entre saber, sentir e agir. Saber que somos tentados a desacreditar na suficiência de Cristo como Salvador. No entanto, nenhuma prática legalista adicional ao sacrifício de Cristo garante nossa vaga no céu. Por que somos tentados a desacreditar? É aquela história, meus irmãos, do conceito doutrinário, bíblico, teológico, que ele está aqui, mas ele some da nossa prática de vida por causa do pecado, é verdade, mas muitas vezes porque nós achamos que isso aí já sei isso aí, não precisa ser relembrado não, e nós já temos falado na nossa igreja que isso não é verdade. As verdades bíblicas, as doutrinas e as teologias, a teologia precisa ser relembrada sim, porque 24 horas por dia, exagerando um pouquinho, porque é claro, dormindo acho que até não, mas o tempo todo você está sendo submetido a uma tentativa de doutrinação, certo? Pelo mundo, ok? Então, em tudo que você encontra no mundo, de uma maneira ou de outra, tem uma mensagem. Então você está assistindo aquele seu programa, seu filme, sua série, né? Completamente, como se diz, de lazer, desprovido de qualquer exercício intelectual, mas não deveria, porque se você olhar nas entrelinhas, você vai ver ali uma influência de ideias, né, de pensamentos. Eu não acompanho porque não perco meu tempo, mas disseram que na novela da Record sobre Gênesis, eu não acompanho porque tem uma novela no domingo à noite aqui na exposição que é muito melhor, desculpe a falta de humildade, mas então me disseram que em um determinado ponto lá, as mulheres se reuniram e se insurgiram contra alguma coisa que estava acontecendo, que os homens estavam fazendo. Gente, isso é um anacronismo absurdo. Você pegar uma atitude dessa, que é completamente moderna, e colocar 5, 6 mil anos na história, não existe, mas de novo, a doutrinação, a ideia de passar adiante. Em uma outra, me disseram que o amiguinho de Esther, se eu não me engano, né, era homossexual. E por quê? Tem uma razão por trás. Porque existe uma narrativa de que os eunucos colocados para cuidar das mulheres nos haréns eram homossexuais forçados, certo? Isso não existe, isso é tentar mudar o sentido do texto bíblico para justificar um comportamento moderno, né? Não é moderno porque qualquer pecado sempre existiu, mas justificar o comportamento hoje. O meu ponto, meus irmãos, é que até um programa supostamente bíblico, e coloque supostamente com letras maiúsculas todas as letras, porque não é em absoluto, mas supostamente bíblico você tem que ler com certo filtro, você tem que assistir com certo filtro. Quanto mais aqueles que não são, certo? Por exemplo, para dar mais um exemplo agora da cultura popular, filme chamado apocalíptico, não de apocalipse. Filme apocalíptico é quando mostra um filme, uma série de destruição, em que o fim do mundo está acontecendo, ok? Geralmente, o que eles colocam lá? A pessoa é muito boa. Ela teve uma justificativa para agir de maneira má. Certo? Então ela matou o outro porque se não matasse, sua família morria de fome, ou ia sentir fome. Então matou para pegar a comida do outro. Então eles criam situações onde o pecado começa a ser justificado. Certo? E não é tratado mais pecado, não é pecado. É uma força das circunstâncias que levaram aquela pessoa. Não é algo interno da pessoa, é algo completamente externo. Ele está sendo moldado pelas circunstâncias e pela sociedade. Bem, eu podia aqui dar N exemplos que a gente sabe muito bem que isso acontece. Portanto, irmãos, nesse saber, a gente está sendo confrontado mais uma vez com uma tendência da nossa carne, a tendência do nosso ser, no caso, de novo, de desacreditar da suficiência de Cristo. Porque se você perguntar para praticamente qualquer cristão, certo? Ele perguntar para você, por exemplo, por que vocês, calvinistas, reformados, ficam sola isso, sola aquilo, solos Cristo, o que significa isso? Se você explicar para ele por que solos Cristo, ele vai dizer, gostei, eu concordo,
Mas aí, se você começar a tirar a vegetação e olhar direitinho, a coisa não é bem assim. Muitas vezes, Cristo está sendo, ou a Cristo está sendo adicionado uma série de coisas, e a gente vai destrinchar isso melhor. Sentir que somos completos em Cristo e que Ele é todo suficiente para a nossa salvação. Seguros de que nele temos a certeza do perdão divino. É a essência do solos Christus. Realmente eu posso ficar tranquilo que a despeito de qualquer coisa eu estou seguro em Cristo. Tudo o mais na experiência cristã, irmãos, tem o seu objetivo, tem o seu valor, mas não soma nada à obra de Cristo. Uma das perguntas, por exemplo, típicas que nós fazemos ao candidato ao batismo é: por que você quer se batizar? Para perceber se ele está achando que, de alguma forma, o batismo vai melhorar a qualidade da sua vida cristã. Né? Ele entra nas águas um cristão tipo C, sabe? C-, e aí quando ele ergue das águas, dependendo de como ele, sei lá, né, estiver indo aí na sua vida, ele emerge um B, B+, talvez até um A-. Tem que deixar um espacinho para crescer, né, pelo menos. Gente, a única coisa que acontece quando você desce as águas e sai delas é que você entrou seco e sai molhado. Em termos de mudança, essa é a única mudança. Não é, pastor? O senhor está desprezando o valor do batismo. Não. Eu estou mostrando que ele é um ato de obediência, ele é muito significativo, ele é uma data na sua experiência, na sua história com Cristo que você deve guardar. Eu tenho a minha, 31 de dezembro, certo? Mas eu tenho momentos na minha vida cristã que foram muito mais marcantes, por exemplo, do que o dia do meu batismo. Momentos de percepção de verdade de Deus e mudança de perspectiva que foram muito mais marcantes do que o meu batismo. Na verdade, em retrospectiva, sim, eu era convertido, me batizei com 12 anos, mas se eu pudesse ter esperado mais uns 2 aninhos, o ato em si seria mais significativo. Não mais místico, mas mais significativo. Eu teria entendido melhor o que eu estava fazendo, apesar que eu fiz já convertido, entendendo tudo isso que eu estou falando aqui. Então, meus irmãos, nada a gente adiciona a Cristo. Esse é um dos grandes problemas do que tem acontecido hoje no meio evangélico. As pessoas querem colocar situações e oportunidades na igreja que, tipo, agora a sua vida cristã vai. Era isso que estava faltando na sua vida, porque vai ser tremendo depois disso aí. Agir sem basear a salvação em atividades religiosas que ignoram nossa inabilidade de merecer o favor de Deus, mas celebrar a graça que nos resgata do pecado. Pronto. Não há nada na nossa salvação que se baseie em atividades religiosas. Eu não quero aqui antecipar a nossa lição, mas há o sentimento correto a respeito de qualquer atividade religiosa, certo? E esse sentimento não é barganha, não é alcançar o favor de Deus ou qualquer outra coisa. Não é chegar diante do Senhor, né? Senhor, vamos fazer aqui o retrospectiva do mês de maio. Olha, todos os cultos, todas as EBDs, e no horário, Deus, olha só. Não sou como esse publicano que chega no culto 18h45. Eu cheguei 18h10. E eu começo a achar que isso tem algum valor. Ah, pastor, o senhor está sendo ridículo. Claro, porque isso é ridículo. Mas a nossa mente funciona muitas vezes assim. Em que nós estamos fazendo uma pontuação. Nós, porque Deus não está. Então, pastor, eu vou ficar em casa hoje à noite. Você não entendeu nada do que eu estou falando. E eu espero que essa lição ajude você a entender que não estamos marcando pontos com Deus. Nós necessitamos para a nossa saúde espiritual das atividades religiosas, daquilo que Deus tem nos dado para o nosso crescimento. Ok? Vamos lá, irmãos, seguindo agora para a nossa introdução, antes do nosso texto em si. A lição que vamos estudar hoje gira em torno da seguinte questão: se a salvação é uma obra de Cristo, eu ainda preciso fazer mais alguma coisa para ser salvo? Esta é uma pergunta que tem sido feita por muitas pessoas e erradamente achamos que as pessoas que as fazem estão fora do ciclo evangélico. Quantas palavras está se referindo? Isso é coisa de católico, coisa de espírita? Não necessariamente.
Geralmente a imagem que tomamos na mente é a de cristãos não protestantes, agarrados a sacrifícios e penitências, cumprindo rituais religiosos e outras coisas do gênero para garantir a salvação. E por que o autor está colocando isso? Isso faz sentido. Porque foi exatamente, irmãos, contra o ganho de alguma graça, de alguma bênção, de alguma influência espiritual através de ritos e cerimônias, etc., que a reforma também aconteceu. Tudo aquilo que era ensinado, particularmente naquela época na igreja romana, foi feito o contraponto. Daí vem as 5 solas da reforma, certo? Por isso que começa-se com sola, somente, somente, somente. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Deus glória. Por quê? Todas essas instâncias estavam comprometidas. Se falava em graça, mas a graça era recheada de mérito. Você tinha que fazer alguma coisa para receber alguma coisa. Falava-se em fé, mas a fé, na verdade, era maculada por um entendimento errado do que você tinha a fazer para com Deus. Falava-se em Cristo, mas adorava e se venerava imagens e ídolos e assim por diante. Falava-se na Escritura, mas a palavra do Papa era maior do que a Escritura. Até hoje é. Até hoje, participando de um grupo de cristãos de todo quanto é tipo, via de regra, quando você coloca lá só a Escritura, e eu já testei, chove, como diziam os batistas antigos, chovem de papistas, eles chamavam assim, no início do movimento batista, os católicos chamavam de papistas. Chovem de católicos dizendo assim, a igreja é que definiu a Escritura. O que eles estão entendendo é que a igreja católica sempre existiu, certo? A igreja católica é que lá nos primeiros concílios definiram quais os livros, ou reconheceram quais os livros que eram inspirados, como nós explicamos 2, 3 aulas atrás aqui num parênteses, né, numa pergunta que foi até do Iron, certo? E aí eles acham que continua até hoje. E a igreja pode determinar o que a Escritura diz. Não, irmãos. Essa é a grande virada da reforma. Quando a gente fala de sola escritura, isso é sério. Contudo, e o autor está certo, é mesmo nos meios supostamente protestantes que a coisa está regredindo. Agora, eu digo supostamente, meus irmãos, porque eu não vou cair no mesmo erro, que inclusive essa semana eu corrigi também, que todo mundo que não é católico é protestante. Não. Hoje nós podemos definir claramente protestantes, e que também não deixam... Não, nós podemos definir evangélicos, certo? E dentro dos evangélicos nós temos os protestantes. Ok? Você chamar Mórmon, Testemunho de Jeová, Adventista de protestante, isso não procede. Todas essas seitas possuem literatura adicional à Escritura. Isso é exatamente o oposto do pensamento protestante. Sola Escritura. Isso aqui não é literatura adicional, isso aqui não é normativa, isso aqui é apenas um auxílio de estudo, solamente, mas nada. Na prática, meus irmãos, isso aqui, já a palavra nunca. Então você vai no mormonismo, você tem o livro de Mormons, você vai no sabatismo, né, que é a igreja adventista do sétimo dia, você tem os escritos de Ellen White, que são normativo, são norma para eles. Você tem, é quase impossível o Testemunho de Jeová lhe visitar e não encher a sua mesa do meio de revistinhas. Eles se guiam pelas revistas e elas que determinam, porque as revistas são escritas pelo chamado corpo governante. Nesse balaio de gato colocam até o espiritismo, com os escritos de Allan Kardec. Isso não é, de maneira nenhuma, uma identidade protestante, ok? Porém, em meio a tudo isso não católico, ainda existe, mesmo no nosso meio, isso que o nosso autor está colocando. Uma tendência, infelizmente, a se agarrar a cumprir ritos e sacrifício, penitência, etc., certo? E às vezes disfarçado até de um nome bem espiritual. E a irmã, como é que está? Eu estou pagando o preço, viu, irmão? Pagando o preço por quê? Já foi pago. Essa expressão pode ser até usada de uma maneira correta, né? Porque talvez você possa dizer, e tem a ver com a nossa mensagem de hoje à noite, em que a obediência é um pagar de preço. Ok. Porque Deus não responde à desobediência.
o agir de Deus, fé é igual à obediência. Então, nesse sentido, ok, não tem problema, você está pagando o preço. Mas o que se fala no meio evangélico de pagar o preço é outra coisa. É quanto eu tenho que orar para que tal coisa aconteça. Quanto que eu tenho que jejuar para que tal coisa aconteça. Então, você está numa queda de braço com Deus. Vamos ver quem ganha aqui. Você está num eterno val de Jaboque. Você é o Jacó do mundo moderno. E está brigando, disputando com Deus. E se você fizer as coisas tudo certinho, Deus vai dizer assim, fazer o quê, né? Ele pagou o preço. Agora eu estou devendo. E esse pensamento, irmãos, foi infiltrando no nosso meio de tal maneira que é pior que o arminianismo. Porque você não apenas tem medo de perder a salvação, mas você tem medo de perder absolutamente tudo. Porque se você não fizer as coisas conforme deveria fazer. Ok? Bem, no entanto, dentro de igrejas tradicionais, vez ou outra, também encontramos pessoas oferecendo a Deus práticas adicionais para garantir a sua vaga no céu. Em toda a Bíblia, talvez o texto mais completo sobre a suficiência de Cristo é a carta aos Colossenses. Paulo o escreveu para o texto. O escreveu para crentes que eram fortes na fé e no amor. Nós vimos isso lá no capítulo 1, versículo 4. Mas confundidos por uma heresia que negava a suficiência do nosso Redentor. Era isso que estava acontecendo na igreja em Colossos. Os crentes daquela igreja estavam sendo tentados a desacreditar na suficiência de nosso Salvador. Hoje estamos sujeitos aos mesmos perigos. Por essa razão, precisamos estudar este importante tema. É importante salientar, meus irmãos, que apesar que um pensamento para a salvação também exista da meritocracia, o que é um pouco mais comum e também perigoso, ao meu ver, é o pensamento da meritocracia para as bênçãos, certo? Para a salvação, particularmente no meio batista, eu acho meio raro. Mas para a bênção, não. Né? Então, até o próprio dízimo. Muito pastor batista, muita igreja batista ensina claramente que se você não for dizimista, o devorador vai lá na sua casa, né? Não, o devorador não é o seu parente que come muito, né? É o tal do gafanhoto lá de Joel, não é o gafanhoto da Assembleia Legislativa de uns anos atrás, é o lá de Joel, que vai lá e nada vai dar certo na sua vida e tudo mais. Irmãos, eu já conheci um monte de gente que não era dizimista e era próspero, rico até. Dava uma boa oferta. A oferta dele era muito maior do que o meu dízimo. E era próspero, comerciante, tudo certinho. E aí? Deus esqueceu daquele? Ele é a exceção à regra? E eu conheço um monte de gente que é dizimista fiel, ou pelo menos admite, ou diz que é, e não é rico. Um monte de gente. Inclusive nossa igreja. Então, como é que você pode afirmar uma coisa que está na sua cara que tem algum problema com o seu ensino? Porque o texto está fora de contexto. Dízimo atrelado à prosperidade é promessa da lei mosaica. Eu não sou judeu e a lei já caducou em Cristo. Então como é que eu posso ensinar uma coisa dessa? O princípio bíblico existe. Nós passamos por ele quando vimos a exposição em Gênesis, no capítulo em que Abrão, na época, se encontra com Melquisedeque, o rei de Salém. E volte lá na mensagem, assista tudo aquilo que foi falado. Mas muita igreja isso é ensinado dessa maneira. Existe, irmãos, uma dinâmica da parte de Deus a respeito da minha oferta, mas essa dinâmica parte da avareza ou da liberalidade do meu coração. E não se eu estou contando até os centavos. Já compartilhei com vocês quando eu era garoto, minha avó pediu para ir buscar o envelope dela, né? De dízimos e ofertas e tal. E naquela época, irmão, sabe lá Deus por quê? As pessoas colocavam o valor na frente. Não é nós que coloca apenas uma marquinha para dizer, não, é aqui que está. Colocava o valor. Aí minha avó escrevia lá, 1 milhão, a gente era milionário na década de 80. Sabia disso, não? Tudo milionário. Né, Teófilo? A gente ganhava milhões.
Nossa, o pessoal que fumava acendia cigarro com nota de 1.000 cruzeiros. Tô brincando, não queria fazer isso não. E lá pegava a minha avó e botava 1.353.432 cruzeiros e 37 centavos. Você tem que desculpar minha avó. Minha avó era da roça. Minha avó era, né, do interior de São José do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Então ela fazia isso de coração sincero. Ela achava realmente que ela precisava disso. Minha avó não tinha problema nenhum de entender graça e fé, porque ela me ensinou muito bem. Mas o ponto, meus irmãos, é que a gente cai nessa falácia, não pelo jeitinho da minha avó matuto, mas por outro motivo, porque a gente acha realmente que Deus está preocupado. Eu não sei quantas pessoas já me perguntaram, pastor, eu tenho que dar o dízimo do líquido ou do bruto? Preocupados. Como se Deus tivesse um livro de tesoureiro lá no céu, dizendo, coloca fulano no Serasa. Porque faltou R$1,43 no dízimo dele. Eu estou marcando. Ou, olha só, Gabriel. Fulano arredondou para cima o dízimo dele esse mês. Que filho maravilhoso. Era para dar 398, ele deu R$400. Olha só, quanta fé. Pastor, você não está sendo meio caricato? Você se surpreenderia. O que você já ouviria em 27 anos de ministério? Deus está interessado no seu coração. Se seu coração é avarento, ele é idólatra. É isso que a Bíblia diz. Deus está interessado, meus irmãos, na disposição sua de adoração. Já viu aquele pessoal que, cada uma que a internet tem, que faz selfie? No meio do louvor, faz selfie de mãozinha levantada, cara de contrição, e posta com a cara de pau no Instagram. Não é alguém que passou e tirou foto dos irmãos e pegou, não. Dá para ver até o braço do cara esticado. É um farisaísmo, irmãos, como se isso mudasse alguma coisa a sua vida ou a vida espiritual dele ou dela. Então, Colossenses não é um tema batido, é um tema atual, um tema que ainda vive nos dias de hoje. Vamos hoje, irmãos, caminhar o versículo 11 e o versículo 12 no primeiro ponto, ok? Versículo 11 e versículo 12. Repetindo, nele, ou seja, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nele fomos circuncidados, sepultados e ressuscitados, é o nosso primeiro ponto. Nessa passagem, o apóstolo Paulo combate mais uma heresia que ameaçava a igreja de Colossos, o legalismo. Legalismo é toda e qualquer teoria de salvação que acrescenta uma regra ou norma ao lado da obra de Cristo na cruz. Para o legalista, Cristo é importante, porém insuficiente. Ele não vai falar isso, mas é o que ele pensa. O Dr. Augusto Nicodemos Lopes tem essa mesma constatação quando afirma que o legalismo nunca abandonou o cristianismo. Sempre esteve presente em maior ou menor medida. No século XXI, estamos familiarizados com tentativas dentro do próprio meio evangélico de pessoas que querem escravizar a consciência e pautar a conduta dos cristãos por meio de normas e regras que não estão presentes na palavra de Deus. Isso vai acontecer em todo tipo de grupo, em diversos formatos, e os formatos vão variar mediante aquilo que esse grupo conhece, ou valoriza, ou defende. Então, meus irmãos, existe o legalismo mais antigo, que acho que tem bastante desaparecido, porque vocês que têm menos de 10 anos de convertido, por exemplo, para usar uma outra denominação primeiro, você não conheceu a Assembleia de Deus raiz. Eu conheci a Assembleia de Deus que o punho da camisa era aqui o tempo todo, tá? Não era só na igreja, não. O tempo todo.
calça comprida, as mulheres de saia, sempre bem abaixo do joelho, bastante, e nada praticamente de maquiagem. Eu cansei de tocar na Assembleia de Deus, né? E nós tínhamos o nosso grupo, a Cláudia, que era a única mulher, né, a única moça, éramos 6 rapazes e ela, que era uma das que cantavam, né? E a gente sempre lembrava, né? Ela não era espalhafatosa nem nada assim, mas lembrava, Cláudia, a gente está indo na Assembleia de Deus, não esquece, tem que ir de saia. Porque, como ensinou a minha sábia sogra, na terra de sapo, de cócoras com ele, né? Então, ninguém vai ficar lá afrontando a forma de pensar. A gente sempre tentava pesquisar, irmãos, qual era o costume de alguma igreja. Naquela época, eu fui à Assembleia de Deus que já batia palma e eu fui à Assembleia de Deus que não batia palma. Tradicional zérrima. Então, a gente entrava no esquema, né? Então, na hora do cântico, né? A alegria está no coração, mãozinha para trás. Bem, a minha mãozinha estava no instrumento, mas do resto do pessoal, mãozinha para trás, ninguém batia a palma. A alegria está no coração, só do coração e do rosto, porque... Então, regras e regras e regras para tudo quanto é lado. O seminário onde nós estudamos, não sei hoje, né, mas durante anos, décadas, você era proibido, enquanto aluno, de ir ao cinema. Por quê? Porque uma das denominações que mais enviavam alunos, no nosso seminário é interdenominacional, né? A palavra da vida, uma das denominações que mais enviavam alunos tinham a regra de que crente não vai ao cinema. Nós não podíamos usar barba. Então, uma série de regras que tinha a ver com o costume de denominações. Já o seminário, irmãos, uma organização evangélica, é outra história. Regra é feita para ser obedecida. Não tem nada a ver com doutrina, tem a ver com aquilo que a organização estabelece e você, né, na terra de sapo, de cócoras com ele. Mas a organização fazia isso por causa do legalismo das denominações. Porque não adiantava você tentar comprovar ou discutir se isso era válido, devia ser feito ou não devia ser feito. Certo? Pastor, você usa a barba hoje como revolta pelos anos? Não, porque eu gosto mesmo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Só de repente alguém está pensando aí. Pastor rebelou-se aos 5 anos que foi proibido de usar a barba. Não. Até porque eu fiquei sem bastante tempo depois. Enfim, irmãos. Agora tem também, queridos, um legalismo reformado. Alguns dias atrás, né, num grupo internacional, o camarada queria comprovar para mim por A mais B que... aliás, perdão, isso não foi no internacional, foi outra treta. Foi sobre a doutrina da reprovação, que não tem nada a ver com o assunto aqui. Foi num grupo nacional mesmo. O camarada quis comprovar por A mais B. Está sentado? Que arminiano não é salvo. E eu falei, ok, seja feliz. Não concordo. Ninguém é salvo por exatidão teológica. O que você está dizendo nega exatamente aquilo que a gente defende, que é a salvação somente pela graça, somente pela fé. Então, se eu for por esse caminho, daqui a pouco eu vou dizer que presbiteriano não é salvo, porque não batiza como eu. Daqui a pouco eu vou dizer que pós-tribulacionista não é salvo, porque não tem a mesma escatologia que eu. Onde é que a gente vai parar? Exatamente. Se você tem que crer exatamente como eu, aí não há limite para o que a pessoa pode inventar e colocar ali naquele e-mail. E o camaradinha foi insistente, né? Ele tem meu WhatsApp, mandou link. Falei, querido, olha só, você pode mandar 300 links. E de um monte de gente importante. Está tudo errado. O pastorzinho de Roraima está dizendo para você que esse pessoal todinho aí importante está errado. Eu discordo da doutrina arminiana, eu discordo da doutrina pentecostal, eu discordo de uma série de doutrinas, mas são nossos irmãos em Cristo enquanto estiverem crendo unicamente em Cristo como seu Senhor e Salvador e recorrendo apenas a Ele para a sua salvação. Se tem umas práticas esquisitas ou umas doutrinas que eu discordo, aí é outra coisa. É questão de debate, questão de conversar, questão de mostrar nosso ponto, debater. O mais incrível, meus irmãos, é que esse pensamento é
reprovável por gente de alto calibre. Vou dar um nome, George Whitefield. George Whitefield e John Wesley eram debatedores constantes. O arminianismo ele é conhecido, inclusive, como arminianismo wesleyano. Em grande parte do que se crê nas igrejas, o arminianismo raiz, né? Não Nutella, que você pensou um palavrão já perdeu a salvação. Esse é o Nutella. Pobre coitado que está... Jesus já até rasgou o livro da vida, tentando escrever e apagar o nome do pobre coitado. Não é esse tipo de arminianismo, não. Mas o que Wesley ensinava, irmãos, e o que George Whitefield ensinavam, eram contrários. Certo? E você conhece, eu vou repetir, mas você deve conhecer a célebre frase, porque um dos discípulos de George Whitefield, das pessoas que andavam com ele, perguntou a ele: mestre, você acha que John Wesley vai estar no céu? Conhece essa história, irmãos? A George Whitefield olhou e disse: não. Não, perdão, a pergunta era: você acha que nós vamos ver John Wesley no céu? A George Whitefield respondeu: vamos não. Aí o camarada ficou: claro que ele é arminiano. Aí o Whitefield continuou: ele vai estar lá na frente, tão perto do trono, e nós, aqui tão atrás, que não vai ser nem possível enxergá-lo. Essa é a perna manca giratória com o arame farpado enrolado na nuca. Uma tremenda lição de George Whitefield. Porque, irmãos, ele não é qualquer pessoa, tá? Ele é responsável, na sua época, pela evangelização de quase todo os Estados Unidos que existia na época. As 13 colônias, lembra da sua aula de história? 13 colônias na costa leste, certo? O restinho não tinha nada, só índio, ok? Então, aquelas 13 colônias de George Whitefield evangelizou quase toda ela. Então, não estamos falando de um pé rapado. Mas ele dá uma lição de humildade dizendo assim: pare de julgar as pessoas porque elas não acreditam exatamente como você acredita. Eu também não acredito como John Wesley, mas eu nunca vou dizer que John Wesley não era um homem de Deus. Um homem sério, perseguido por causa da pregação do evangelho. E esse é o tipo de legalismo, irmãos, que tem no nosso meio também. Eu me lembro de 5 anos atrás eu encontrei com um irmão. E como nós somos da convenção e ele é de outra denominação, deixa para lá. Nós fomos conversando e tal, e eu comentei, né, que nós também éramos dispensacionalistas e tal. Aí ele: mas qual dispensacionalismo? Ele ainda queria saber se eu era clássico, revisado, progressivo, ou seja, se eu estava na tribuzinha dele. Então esse tipo de mesquinhez, meus irmãos, eu não preciso ser mesquinho para ser convicto do que eu creio. Arminiano tentar me convencer vai perder tempo. A milenista tentar me convencer vai perder tempo. Eu não comecei a crer semana passada. As minhas convicções teológicas foram formadas ao longo dos últimos 30 e tantos anos. E eu não peguei nada emprestado de ninguém, eu fui estudar. Quando tive primeiro contato com alguma coisa, eu fui saber: não, deixa eu entender o que é isso daí. Se eu me demover das minhas convicções, o camarada vai suar, mas vai suar provavelmente à toa. Ah, pastor, isso não é um pouco de arrogância? Não, ou você preferia um irmão em Cristo? Preferia um pastor que ficasse: eu não sei bem o que eu creio, eu vou decidir. Essa pessoa deveria estar em qualquer lugar, menos no ministério pastoral. A carreira cristã é um lugar de convicção, por isso nós estudamos, para que você seja convicto naquilo que você crê. Agora, convicção não significa a mesma coisa que você ser o único que está salvo, porque só crê dessa maneira. Conta-se até a piada, né, que a respeito de um determinado grupo de batistas, deixa para lá de novo, que o camarada chegou no céu e começou a fazer festa, começou, né, começou a pular, começou a gritar e tal. E aí o anjo falou assim: calma, irmão, calma, fala baixo, não faz barulho. Por quê? Porque a gente está passando aqui no distrito dos Taus. Deixa para lá a denominação. E eles acham que só eles estão aqui. Então a gente mantém o barulho baixo para que eles não possam cair da sua ilusão. Essa anedota, meus irmãos, mostra como tem gente que acha realmente que só eles, ou só o grupo deles vai para o céu. E a missão deles é salvar todo mundo.
que inclusive está iludido em outro tipo de doutrina. Isso também é legalismo. E eu lamento muito quando alguém tem uma postura dessa, porque ela está, infelizmente, esvaziando a obra da cruz, consciente ou inconscientemente, e colocando outra coisa mais valiosa no seu lugar. Ok? Seguindo adiante, os falsos mestres legalistas de Colossos diziam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação e que os crentes deviam acrescentar algo mais, isto é, a circuncisão externa. E aí tem a explicação, os irmãos já sabem, falamos também na exposição de Gênesis, quando Abraão, ele sim, recebeu a ordem de Deus a respeito da circuncisão, é a mesma coisa que a moderna cirurgia de fimose, né, a qual é feita por uma necessidade urológica, né, uma necessidade médica. A diferença é que naquela época era feita sem anestesia. E era feita, como estabelecido para Abraão, ao 8º dia de vida dos meninos, obviamente. Né? Ao 8º dia de vida era feita a circuncisão, sendo que, obviamente, Abraão e o seu filho Ismael na época, e todos os 300 e tantos homens da sua comunidade já eram adultos e passaram por isso numa idade diferente. Então, irmãos, esse sinal, ele é um sinal importante, ou era, dentro da lei mosaica, certo? Tanto era importante, para Deus mostrar isso, é que você tem a passagem lá em Êxodo, capítulo 4, né? Acredito. Depois de Êxodo capítulo 3, Deus aparecer na sarça ardente, Moisés volta e conversa com seu sogro Jetro, que Deus o havia enviado para o Egito, e no caminho, certo? Ele e a sua esposa Zípora, né? Deus vai contra Moisés, certo? E a razão por quê? Porque ele não havia circuncidado nem assim nem a seus filhos. Não é interessante isso? Gerson na época já tinha, não sei se tinha outro, mas o ponto é que, por que Deus faz aquilo de forma tão forte, tão dramática? Ele quer, Moisés registra aquilo, um fato quase isolado na história, né? Porque o povo que está ali ouvindo o ensino da lei no sopé, lembra, irmãos? A gente está falando muito isso em Gênesis. Lembra para quem Moisés está escrevendo. Êxodo, a mesma coisa. O povo que está ali no sopé do Monte Sinai, ouvindo aquele ensino, de repente tinha alguém no meio deles. Mulher, pega uma faca aí rapidinho, porque eu esqueci um negócio aqui. Era um alerta de que aquele sinal não era besteira. Quando Deus fala com Abraão, Deus fala: quem não for circuncidado será removido do meu povo, ou seja, vai ficar fora da aliança. Aí o pessoal judeu, que se converteu em Colossos também, provavelmente influenciado por gente que veio de Jerusalém, gente que estava mais perto do templo, mais perto dos fariseus, disse para eles que, na prática, o cristianismo, já que Jesus é o Messias judeu, na prática o cristianismo é uma continuação da fé judaica, o que não está de todo errado. Eu prefiro dizer que é uma evolução da fé judaica. Inclusive, o judeu cristão hoje, ele se chama de judeu pleno, judeu completo. Porque agora ele encontrou o Messias, agora encontrou Jesus. Okay? Então, esse pessoal chega em Colossos e começa a dizer a mesma coisa que aconteceu na Galácia. Lembra? Nós passamos por Gálatas aqui na nossa exposição alguns anos atrás. Que eles precisavam se circuncidar. E é interessante, irmãos, que de alguma forma, na Galácia, a coisa era pior. Por que eu sei disso? Porque se você pegar o tom... Só uma pausa aqui, irmãos. Aqueles que precisavam do material DBD, que tinham encomendado, acabou de chegar, tá? Está lá com o Tiago lá atrás. Você pode ir lá pegar se quiser. Aqui, o tom que Deus trata, voltando, com os colossenses, não é o tom que Deus trata com os gálatas. Ó insensato Gálatas! Quem vos enfeitiçou? E aí ele vai falar, meus irmãos, algo duro. Ele fala, olha, se vocês... Resumindo e parafraseando, se vocês acham que isso é tão válido, a circuncisão, quem dera vocês se mutilassem. O que ele está querendo dizer, irmãos? Não corta só a peresia do prepúcio, não. Corta tudo. Paulo é extremamente duro. Talvez você poderia até dizer grosseiro, rude. Já com os colossenses não é assim. O que demonstra que o perigo estava lá, mas ele provavelmente estava muito pior.
mais avançado na Galácia, que inclusive não é uma cidade, quanto que Colossos é. Galácia é uma região. Então Paulo provavelmente estava preocupado porque mais de uma igreja, se é de uma região, cada cidade é uma igreja, mais de uma igreja está sendo afetada pela heresia judaizante. E ele estava muito preocupado com isso. Continuando, objetivando combater esse legalismo, Paulo, no versículo 11, usa esse elemento comum no judaísmo, a circuncisão. Contudo, diferentemente desses falsos mestres, o apóstolo nega que esse remover do prepúcio tem poder para salvar, santificar e nos guiar até Deus. Você deve estar pensando assim, pastor, esse pessoal era meio Maria vai com as outras, né? Esse pessoal era meio acreditava em qualquer coisa. Irmãos, nada mudou. Talvez se alguém chegasse hoje em dia e falasse que você precisa circuncidar os seus filhos, senão você de alguma forma está fora do favor de Deus, talvez você não acreditasse. Talvez, não sei. Talvez você poderia dizer, não, eu não acredito nisso daí não, isso não vem de Deus e tal. Mas se você esqueceu que a quantidade de igrejas judaizantes que existe no nosso meio, a congregação que nós assumimos, o começo do problema lá foi exatamente a doutrina judaizante. Não sei se os irmãos sabiam disso. Há uma década atrás, aproximadamente, quando era igreja, o pastor da época começou a ir em Manaus beijar o anel do René Terranova, o herege de Manaus, né? Chegou lá, como diz um pastor amigo meu, puxando a cachorrinha, significa com a mão na frente e outra atrás, e agora tem jatinho e mora em Miami. A heresia compensa, nesse sentido, pelo menos. E ele começou a ir lá, beijar um anel daquele que nasceu do útero apostólico, sabia? Ele recebeu uma revelação de que o útero da mãe dele era o útero apostólico. Eu não sei nem o que dizer. Tá rindo, né? Porque tu não é mesmo de lá. E aí esse pastor daqui, irmãos, começou a ir lá e pegar. E a igreja? Quando nós chegamos lá, é que vocês não viram, porque eu joguei fora. Tinha um menorá desse tamanho aqui, ó, daqui até a parede. Menorá é o candelabro judaico, que foi feito para ficar lá no tabernáculo, depois no templo, certo? Eu tenho um menorá na minha casa como lembrança de Israel. Certo? Eu não celebro as festas, não faço nada disso, pode ficar tranquilo, tá? Aliás, perdão, esse menorá foi presente, foi antes da nossa viagem. Ponto aqui, irmãos, que tinha um menorá enorme. O que nós fizemos quando nós assumimos? O menorá, lixo. Feito ainda de cano de PVC, coisa brega toda a vida. O que tem lá na frente, irmãos? Na plataforma atrás do púlpito? O que tem, irmãos? A mesma coisa que tem aqui. Porque este é o nosso símbolo. Não qualquer coisa, por mais belo que o tabernáculo ou o templo em Jerusalém pudessem ser. Ok? Lá tinha o menorá, a igreja tinha bandeira de Israel para tudo quanto é lado. Eles usavam talit. Talit é parece um pequeno lençol, né, que o judeu coloca sobre a cabeça para poder orar. Quando ele vai ler a Bíblia, a Torá no caso, ou orar, ele cobre a cabeça com um talit, certo? Eu também tentei comprar um talit por lembrança, certo? Mas é caríssimo. Aí eu falei, não, isso daí são 2 dias de viagem, vai ficar aí. Agora no Mercado Livre você compra por R$250, falsificado, feito ali no Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Chofar, tocava chofar, para começar o culto. Eu fico pensando, irmãos, a pessoa começa a tocar o chofar e aparece 2 touros e 5 vacas entrando pela igreja dentro. Gado gosta de berrante, né? Não, quando eu lhe digo isso, você diz assim, não, a pessoa só está exagerando. Não estou não, irmãos. Eu vi foto. E os irmãos que saíram de lá me contaram. Ponto aqui é que isso está presente hoje em dia. Esse misticismo. Infelizmente, você vai ler um pouco disso na pastoral do boletim de hoje, mas infelizmente, essa paixão errada por Israel é o que tem motivado muitos posts da internet hoje. Eu já postei também a respeito disso. Nada do que está acontecendo lá, irmãos, é cumprimento de profecia. Nadinha.
Isso é toda vez que Hamas ou Hezbollah, ou a Síria, ou a Jordânia, ou quem quer que seja, ataca Israel, pronto. O pessoal com má escatologia já começa a estocar papel higiênico, vai para o bunker, porque o mundo vai acabar. Isso acontece, irmão, desde 1948, eu não estou brincando. Quando Israel se transformou novamente em nação em 14 de maio de 1948, comemorou essa semana, cristãos dos Estados Unidos fizeram bunkers, ou reativaram bunkers que já tinham na sua casa. Que bom que depois esses bunkers também funcionaram para outro pânico coletivo, que era a Guerra Fria, a partir dali até a década de 80. Né? A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A qualquer momento uma bomba nuclear podia ser estourada, então você tinha que ter esses bunkers. É que você não entende, irmãos, a nossa casa é feita de tijolos e pedra, etc. Nos Estados Unidos é tudo madeira. Certo? Eles moram em luxuosos barracões. Então o que eles fazem? Eles fazem um porão de concreto, com paredes de concreto desse tamanho, com laje e tudo. No porão, se cair a bomba, ou se vier os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles estão protegidos, né? Porque resiste. A casa vai embora. O bunker também é usado em lugares onde você tem tornado, ok? Só para lhe situar. Mas, irmãos, isso era direto. Na década de 80, crente não podia usar código de barra. Sabia disso? Se bobear, tem até a nossa revista, Código de Barra. Porque o código de barra ia ser o instrumento do anticristo para a dominação do mundo inteiro. Você ri? Um monte de gente vinha com você, irmão. Eu praticamente era um emissário do anticristo, porque... Irmãos, isso veio há muito tempo. E o chip? Toda vez que eu entro na minha academia, eu tenho que botar a minha digital. Se a gente implantasse um chip debaixo da epiderme, vai ter gente que vai... um chip embaixo da epiderme, um chip RIF, né, que é o nome. Você pode simplesmente chegar lá, cadastrar o seu chip e passar direto, você não precisa ficar botando dedão lá. E um monte de coisa, você pode regular a porta de casa, só abre para você ou para quem tiver o chip. Não, porque isso aí é a marca da besta. Aonde? Aonde as pessoas tiram isso? Já foi o cartão de crédito, já foi o código de barra, já foi o computador. Quando o PC, personal computer, computador pessoal, ia se popularizando, lá levantaram os evangélicos dizendo, não compre um PC. Vai ser através do PC que o anticristo vai entrar dentro da sua casa. Um monte de coisa bem pior já tem entrado dentro da nossa casa através do computador. Mas até agora não, o anticristo. Irmãos, é óbvio que o anticristo vai usar tecnologia. Vai usar o quê? Papel e caneta? Eu estou controlando a sua vida, viu? Não é nesse papel aqui não, eu já vou achar. Eu tenho aqui uma anotação sobre ti. Claro que ele vai usar tecnologia. Você vai parar, você vai para uma caverna, começar a usar a luz de querosene, vai cavar um poço e vai começar a caçar para viver? A gente vive em sociedade. Essa é a vantagem, irmãos, e não é por causa disso, mas é porque é bíblico, da doutrina pré-tribulacionista. Quando o bicho pegar de verdade, quando essas coisas realmente importarem, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Nós não estaremos aqui. Ponto, meus irmãos, é que a falta de compreensão do que é importante ou que não é importante para a vida cristã tem feito muito crente perder tempo. Eu tenho um contato no Facebook que ele só faz 2 coisas. Tentar convencer as pessoas da Terra plana e de teoria de conspiração. Tudo é teoria de conspiração. Bill Gates está nisso, os Illuminati. Ele só não é tão doido como achar também que os juízes da CBF estão também nisso aí para favorecer determinado time. Aí é loucura. Mas o resto, ele acredita em todo tipo de teoria da conspiração. E ele passa o tempo todo. Evangelho que é bom, falar de Jesus que é bom, nada. É óbvio que ele está propagando a ideia de que dentro da vacina tem um chip. Né? E a vacina, o objetivo dela é chipar todo mundo. E agora a gente vai ser controlado. Querido, você já é.
Ontem, anteontem, não sei, a gente pensou mais à frente trocar a nossa geladeira. Agora não, mas vamos pesquisar para quando chegar lá, né? Porque não é exatamente comprar um chiclete, né? O treco tá caro para dedéu. Vamos ver qual modelo a gente quer, né? Planejar e tal. Aí eu fiz uma pesquisa no Google. É no Instagram, é no Facebook, é no Pombo Correio. Só faltou bater alguém na minha porta oferecendo geladeira. Se eu sonhar com geladeira, eu vou culpar também o Google. Você já é vigiado para tudo quanto é lado. Não quer? Vá para a caverna. Pessoal preocupado com o WhatsApp copiar alguma coisa sua. Você está devendo alguma coisa? Eu queria que o WhatsApp copiasse. Copiasse quando eu compartilho a frase daquele puritano, compartilhasse quando eu compartilho o vídeo da nossa mensagem aqui da igreja. Vai levar, compartilha, é para todo mundo aí. Então nada para esconder. Não tenho conversas escusas. Não tenho conversas secretas com ninguém. Então por que eu vou ficar preocupado com isso ou aquilo? Mas é a paranoia dos nossos dias. Eu nem sei por que eu abri esse enorme parênteses mais, mas você vê que o mundo que a gente vive, irmãos, mostra que a gente precisa. Eu estava falando sobre a convicção de uma determinada doutrina acabar querendo convencer todo mundo, né, de que aquilo é o jeito que você tem que acreditar. E como eu disse, isso é um tipo de legalismo, onde você acaba colocando no evangelho aquilo que não é realmente importante, porque todo mundo tem que acreditar junto com você. E aí Paulo está tratando disso aqui também, tá? Vamos seguir, irmãos. Somente quando Cristo nos marca como sua propriedade exclusiva na ocasião da nossa conversão, implantando em nós uma nova natureza e subjugando e mortificando a natureza pecaminosa, somente nesse caso, na conversão, é que somos salvos, santificados e conduzidos ao céu. O batismo, no versículo 12, é o símbolo dessa nova realidade, dessa circuncisão interior na figura da morte e ressurreição de Cristo, conforme se verifica no texto de Romanos 6. Vamos lá, irmãos. Vamos ler o texto de Romanos 6, mas antes, depois eu quero explicar uma coisa importante sobre isso que está em Colossenses, para que a gente não confunda por causa do termo que é usado aqui. Não é, talvez, o que você está pensando. Romanos 6, 4 e 5. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então vamos lá. O batismo que está nesse texto não é o batismo nas águas, ok? Não é. Por quê? Porque mesmo na época do Novo Testamento, onde geralmente o batismo acompanhava pouco tempo a conversão, a pessoa se convertia, certo? Como por exemplo, Atos capítulo 2, imediatamente eram batizados, e naquele períodozinho de horas. E como é o nosso costume hoje, trabalhar o discipulado da pessoa para que ela tenha uma maior convicção. E aí? Nesse período ela não está batizado, ressuscitado, sepultado em Cristo? Não faz sentido, certo? Então, do que ele está falando aqui, meus irmãos? O batismo acontece na conversão. É mais uma comprovação de que não existe batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, como uma segunda experiência que você tem que buscar, e você pode, depois, 30 anos depois da sua conversão, finalmente, você foi batizado no Espírito Santo, como os nossos irmãos pentecostais acreditam, certo? Como já explicamos isso na exposição de Atos, você pode voltar lá e rever. Você não pega um texto descritivo, especialmente num período de Atos, de transição, para formalizar a doutrina da igreja. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 12, ele fala: todos vocês, ou todos vós, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todos. Paulo conhecia todo mundo em Corinto? Improvável. E o irmãozinho que se converteu ontem, antes dele receber a carta, estava fora do que Paulo estava falando? Não, porque ele fala todos. Quando que o batismo no Espírito Santo acontece, irmãos? No momento da conversão, e é sobre isso que Colossenses está falando, que a nossa lição está falando também. Ok, irmãos? Não confunda uma coisa com a outra, porque tem o mesmo nome. O batismo nas águas é uma manifestação exterior e pública de algo que já aconteceu tempos antes na sua vida. Que pode ter sido horas.
Dias, meses, anos. Tecnicamente, eu me batizei 2 anos depois da minha conversão. Mas eu já estava em Cristo, sepultado e ressuscitado nele, conforme o nosso texto está ensinando. Ok? Alguma dúvida, irmão, sobre isso? Como diz o sábio, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O batismo em Cristo, no Espírito, na conversão, é o que está no texto. O batismo nas águas é o que está, por exemplo, em Mateus 28. Certo? Vamos todo mundo batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? É o batismo do eunuco no caminho com Filipe. É uma coisa diferente. Portanto, tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Quando Cristo morreu, nós morremos. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida e por essa razão não precisamos realizar nenhuma outra obra, somente confirmar naquilo que Cristo fez por nós. Cristo é todo suficiente e pode salvar totalmente aqueles que se achegam a ele. Hebreus 7:25, o que implica dizer que nele somos completos. Vamos aí para o nosso texto sugerido. Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Este é o sentido, meus irmãos, de tetelestai. A última palavra, que em português são as duas últimas palavras na cruz, está consumado, em grego uma palavra só. Não há mais nada a ser feito depois disso. O grande problema, meus irmãos, é que as pessoas ficam incomodadas. Você deve estar se perguntando, pastor, por que o pessoal abandona uma noção tão simples para uma mais complicada, mais trabalhosa e que não dá em nada? Eu vou explicar, irmãos. Lá estamos nós ensinando a graça bíblica. Vamos falar, inclusive, do meio reformado. Ótimo. E aí passa um século e meio. O que o pessoal começa a fazer? Fazer aquilo que Dietrich Bonhoeffer chamava de graça barata. É a graça que você diz, em outras palavras, eu já sou salvo, a salvação depende só de Cristo, então eu posso viver como eu quiser. Certo? Então você tinha comportamentos na igreja, na época de Bonhoeffer na Alemanha, que o fizeram escrever isso aí com muita propriedade, dizendo assim, se isso aí é cristianismo, eu não quero nada a ver com isso. Que era um cristianismo completamente descompromissado, completamente desassociado das verdades bíblicas, não havia evangelismo, não havia santificação, não havia absolutamente nada, apenas uma mera religiosidade. Então, o que nós temos dois extremos, irmãos. Um extremo em que alguém usa de meios e rituais e cerimônias para se obter a graça de Deus. Mas você tem um outro extremo em que alguém diz, nada disso é suficiente, então eu posso viver da maneira como eu quiser. Nós já avaliamos isso várias vezes. E nenhum dos dois é o Evangelho. O Evangelho é, sim, sou salvo, santificado pela graça, unicamente por causa de Cristo e apesar de mim. Contudo, eu não vou viver de maneira dissoluta, vou viver de maneira que nega a pessoa do meu Senhor. Aquela história que Paul Washer já contou várias vezes, eu já usei uma ou duas vezes, em que um jovem, duvidando da sua conversão, foi procurá-lo num país hispânico. Né? Paul Washer foi missionário no Peru, parece. É Peru? É. Foi missionário no Peru vários anos, fala espanhol, né? Estava em um país da América do Sul e conversando com o jovem, e o jovem dizendo, olha, eu tenho lutado com a convicção da minha salvação. E aí, aquele jovem não havia nada que o restringisse a fazer coisa alguma, família descrente, ninguém ia ligar para o que ele fizesse, então o Paul Washer falou para ele, faz o seguinte, procura vou colocar em linguagem do norte, viu, irmão? Procura o pior piseiro, a bagaceira que você tiver aqui na sua cidade, aquele lugar baixo mesmo, vá lá e passe a noite com quantas mulheres você puder, fazendo o que você puder, o que você quiser. O jovem botou os olhos assim maiores do que os olhos da minha cachorrinha, da Julie. E o jovem falou, no, en espanhol, no.
No puedo? Por quê? Por que não pode? E ele respondeu, porque eu tenho temor. Claro, você poderia verificar, e eu creio que o pastor verificou, se era apenas um medo social, do que as pessoas iam dizer e tal. Mas ele afirmou, não, tenho temor de Deus. Então você vê, meus irmãos, se você vive na prática constante do pecado, é um sinal que você já perdeu o temor a Deus. E você precisa ouvir o alerta de Paulo aos Coríntios, verifiquem se vocês realmente estão na fé. O que teve de protestante iludido na Europa nos últimos anos, décadas, séculos, porque se garantiram, pelo menos eu não sou como esses papistas. Eu não adoro imagem, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E reverberando verdades que não eram mais absolutamente verdades na sua vida. Então, quando nós falamos, meus irmãos, da suficiência de Cristo, a gente precisa compreender que isso tem que ser, nas palavras de Lutero, o Evangelho tem que ser pregado a mim todo dia, porque todo dia eu o esqueço. Lembra da doutrinação lá do mundo? Você vive em um mundo da performance, em que a pessoa é boa ou má segundo a avaliação da sociedade, e por isso ela está em um bom lugar. Quantas vezes a gente vê isso nos filmes? O vilão praticamente do filme, ou pelo menos um anti-herói que matou 300, fez um bom, aprontou, não sei o que, não sei o que. No final do final, ele faz um ato heróico, né? E ajuda o herói realmente do filme, aí ele se redimiu. Lembra que eu falei, irmãos, em outra aula sobre o uso errado da palavra redenção? Redenção não é algo que você faz para si mesmo. Redenção é algo que outro faz por você. Outro com O maiúsculo. Mas nos filmes, o cara fez tudo errado. No final dos 44 segundos do tempo, ele faz uma coisinha certa. Ele se redimiu. Aí depois estão todo mundo no enterro do cara, né? Que fez tudo errado. No final fez uma coisa certa. Senhor, Deus, receba-o aí. Deus vai receber. Do lado esquerdo do trono. Por quê? Não, ultimamente estão tentando salvar as pessoas porque eram boazinhas e faziam boa comédia, não é verdade? Uma pessoa boazinha, amigo de todo mundo, sempre sorrindo. E a comédia dele era maravilhosa. É complicado, irmãos, porque todo o tempo nós somos afrontados socialmente e tudo mais com ensinos que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. E a gente tem que reafirmar as velhas verdades que nós e o mundo insiste em esquecer. Nossa aplicação. Qual o antídoto contra o legalismo apresentado no texto em estudo? O legalismo não ficou no passado, ele ainda é presente na igreja contemporânea. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Ele não precisa de nenhum aditivo. A salvação não depende de acréscimos feitos por nós. Pois se dependesse, todos nós estaríamos perdidos. Se você coloca as suas obras de caridade ao lado da obra de Cristo, você é um legalista. Se ao lado de Cristo você coloca a guarda do sábado como meio de salvação, você é um legalista. Será que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, não é o suficiente para a nossa salvação? Será que precisamos pegar atalhos para chegarmos ao céu? A obra de Cristo não é suficiente para garantir nossa herança eterna? Então, o que nós vamos continuar na semana que vem, meus irmãos, no mesmo texto, é mostrar que, apesar disso, nós não somos liberados para viver de qualquer maneira. E vamos examinar as nossas verdadeiras e bíblicas motivações para servir ao Senhor que nos resgatou. Amém? Ok? Uma pergunta, irmãos? Algo? Nope. Amém. Vamos orar, encerrando nossa EBD de hoje. Espero contar com os irmãos pontualmente às 18h29. Chega cedo. Para louvarmos ao nosso Deus juntos no nosso culto de hoje. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra que vem nos relembrar, nos reafirmar que não podemos de maneira nenhuma deixar de crer e viver na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos compreender o quão importante é uma percepção e um entendimento correto do Evangelho, da Tua palavra,
e compreender, ó Deus, que não são apenas noções doutrinárias, noções teológicas, não é apenas alguma coisa que o pessoal aprende no seminário para poder, enfim. A tua palavra, ó Deus, e nos detalhes do Evangelho, da graça, da fé, são vida, são qualidade da nossa vida espiritual. E por isso nós precisamos ser relembrados e sermos novamente advertidos a respeito de cada uma delas. Ajuda-nos, ó Deus, é o que oramos em nome de Jesus. Amém.